sou eu não interessa. Como também não me interessa quem é você. Ou melhor, não interessa quem somos. Na realidade, o que interessa é saber o que somos. Não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria loucura, o final de tudo para o início do nada. A coragem inicia onde o medo termina. O medo inicia onde a coragem termina. Mas será que existem a coragem e o medo? Coragem do quê? Medo do quê? Do tudo? O que é o tudo? Do nada? O que é o nada? A existência. O que é a existência? A morte? O que é a morte? Não seria a morte o início da vida? Ou seria a vida o início da morte? Você não viu nada e quer ver tudo. Viu tudo, mas não viu nada. Teme o que desconhece e enfrenta o que conhece. Por que teme o que conhece e enfrenta o que desconhece? Sua mente confusa não sabe o que procura. Porque o que procura confunde a sua mente. E nasce o terror. O terror da morte. O terror da dor. O terror do fantasma. O terror do outro mundo. Agora, vê no terror que nada é terror. Não existe o terror. No entanto, o terror o aprisiona. O que é terror? Não aceita o terror porque o terror é você. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Daniel, capítulo 4, versículo 1. O culpado foi o homem do boné cinzento. Antes da sua vinda, a nossa rua era o trecho mais sossegado da cidade. Tinha um largo passeio onde brincavam crianças. Travessas crianças. Enchiam de doce alarido as enevoadas noites de inverno, cantando de mãos dadas ou correndo de uma árvore a outra. A nossa intranquilidade começou na madrugada em que fomos despertados por desusado movimento de caminhões a despejarem pesados caixotes no prédio do antigo hotel. Disseram-nos posteriormente tratar-se da mobília de um rico celibatário que passaria a residir ali. Achei leviana a informação. Além de ser demasiado grande para uma só pessoa, a casa estava caindo aos pedaços. A quantidade de volumes empilhados na espaçosa varanda do edifício permitia suposições menos inverossímeis. Possivelmente a casa havia sido alugada para depósito de algum estabelecimento comercial. Meu irmão Arthur, sempre ao sabor da exagerada sensibilidade, contestava enérgico as minhas conclusões. Nervoso, afirmava que as casas começavam a tremer e apontava-me o céu, onde se revezavam o branco e o cinzento. Pontos brancos, pontos cinzentos, quadradinhos perfeitos das duas cores, a substituírem-se rápidos, lépidos, saltitantes. Daquela vez, a mania de contradição me arrastara a um erro grosseiro, pois antes de ter decorrido uma semana, chegava um novo vizinho. Cobria-lhe a cabeça um boné xadrez, cinzento e branco, e entre os dentes escuros trazia um cachimbo curvo. Os olhos fundos, a roupa sobrando no corpo esquelético e pequeno, puxava pela mão um ridículo cão perdigueiro. Ao invés da atitude zombeteira que assumia ante aquela figura grotesca, Arthur ficou completamente transtornado. Esse homem trouxe os quadradinhos, mas não tardará a desaparecer.
Não foram poucos os que se impressionaram com o procedimento do solteirão. Os seus hábitos estranhos deixavam perplexos os moradores da rua. Nunca era visto saindo de casa e diariamente às 5 horas da tarde, com absoluta pontualidade, aparecia no alpendre, acompanhado pelo cachorro. Sem se separar do boné, que possivelmente escondia uma calvície adiantada, tirava baforadas do cachimbo e se recolhia novamente. O tempo restante conservava-se invisível. Arthur passava o dia espreitando-o, animado por uma tola esperança de vê-lo surgir antes da hora predeterminada. Não esmorecia, vendo burlados os seus propósitos. A sua excitação crescia à medida que se aproximava o momento de defrontar-se com o solitário inquilino do prédio vizinho. Quando seus olhos o divisavam, abandonava-se a uma alegria despropositada. Olha, Roderico, ele está mais magro do que ontem. Eu me agastava e lhe dizia que não me aborrecesse nem se ocupasse tanto com a vida dos outros. Fazia-se desentendido. No dia seguinte, encontrava-o novamente no seu posto, a repetir-me que o homenzinho continuava definhando. Impossível, eu retrucava. O diabo do magrela não tem mais como emagrecer. Pois está emagrecendo. Ainda encontrava-me na cama, quando Arthur entrou no meu quarto sacudindo os braços, gritando: "Chama-se Anatólio!" Respondi irritado, refreando a custo um palavrão: "Chama-se Nabucodonosor!" Repentinamente emudeceu. Da janela, surpreso e quieto, fez um gesto para que eu me aproximasse. Em frente ao antigo hotel, acabara de parar um automóvel e dele desceu uma bonita moça. Ela mesma retirou a bagagem do carro, com uma chave, que trazia na bolsa, abriu a porta da casa sem que ninguém aparecesse para recebê-la. Impelido pela curiosidade, meu irmão não me dava folga. Por que ela não apareceu antes? Ele não é solteiro? Ora, que importância tem uma jovem residir com um celibatário? Por mais que me desdobrasse, procurando afastá-lo da obsessão, Arthur arranjava outros motivos para inquietar-se. Agora, era a moça que se ocultava, não dava sinal da sua permanência na casa. Ele, porém, se recusava a aceitar a hipótese de que ela tivesse ido embora e se negava a discutir o problema comigo. Curioso, o homem se definha e é a mulher que desaparece? 3 meses mais tarde, de novo abriu-se a porta do casarão para dar passagem à moça. Sozinha, como viera, carregou as malas consigo. Por que segue a pé? Será que o miserável lhe negou dinheiro para o táxi? Com a partida da jovem, Arthur retornou ao primitivo interesse pelo magro Anatólio. E, rangendo os dentes, repetia: "Continua emagrecendo." Por outro lado, a confiança que antes eu depositava nos meus nervos decrescia, cedendo lugar a uma permanente ansiedade. Nem tanto pelo magricelo, que pouco me importava, mas por causa do mano, cujas preocupações cavavam-lhe a face, afundavam-lhe os olhos. Para lhe provar que nada havia de anormal no solteirão, passei a vigiar o nosso enigmático vizinho. Surgia a hora marcada, o olhar vago, o boné enterrado na cabeça, às vezes mostrava um sorriso escarninho. Eu não tirava os olhos do homem. Sua magreza me fascinava. Contudo, foi Arthur que me chamou a atenção para um detalhe. Ele está ficando transparente. Assustei-me. Através do corpo do homenzinho, viam-se objetos que estavam no interior da casa. Jarras de flores, livros, misturados com intestinos e rins. O coração parecia estar dependurado na maçaneta na porta, cerrada somente de um dos lados. Também Arthur emagrecia e nem por isso fiquei apreensivo. Anatólio tornara-se a minha única preocupação. As suas carnes se desfaziam rapidamente, enquanto meu irmão bufava, pleno de gozo. Olha, de tão magro só tem perfil. Amanhã desaparecerá.
Às 5 horas da tarde do dia seguinte, o solteirão apareceu na varanda, arrastando-se com dificuldade. Nada mais tendo para emagrecer, seu crânio havia diminuído e o boné, folgado na cabeça, escorregara até os olhos. O vento fazia com que o corpo dobrasse sobre si mesmo. Teve um espasmo e lançou um jato de fogo que varreu a rua. Arthur, excitado, não perdia o lance, enquanto eu recuava, atemorizado. Por instantes, Anatólio se encolheu para depois tornar a vomitar. Menos que da primeira vez. Em seguida, cuspiu. No fim, já ansiado, deixou escorrer uma baba incandescente pelo tórax abaixo e incendiou-se. Restou a cabeça, coberta pelo boné. O cachimbo se apagava no chão. Não falei, gritava Arthur, exultante. A sua voz foi ficando fina, longínqua. Olhando para o lugar onde ele se encontrava, vi que seu corpo diminuíra espantosamente. Ficara reduzido a alguns centímetros, e numa vozinha quase imperceptível, murmurava: Não falei? Não falei? Peguei-o com as pontas dos dedos antes que desaparecesse completamente. Retive-o por instantes. Logo, se transformou numa bolinha negra a rolar na minha mão. Nesse caso, mais do que ninguém, eu os sentia. Esses passageiros sobrenaturais. Seres ou mistérios, será que sei? Não poderia dizer o que são, mas poderia assinalar a sua presença e eu vi. Vi um ser invisível, tanto quanto se podem ver esses seres. Passava noites inteiras, imóvel, sentado diante da mesa, a cabeça entre as mãos, pensando neles. Muitas vezes pensei que uma mão intangível, ou melhor, um corpo imperceptível, roçava-me levemente os cabelos. Não me tocava, pois não era de essência carnal, mas de essência imponderável, desconhecida. Ora, uma noite ouvi o assoalho estalar atrás de mim, ele estalou de um modo singular. Estremeci, voltei-me, nada vi e não pensei mais nisso. Mas no dia seguinte, na mesma hora, o mesmo ruído se produziu. Tive tanto medo que me levantei, certo de que não estava sozinho no meu quarto. Entretanto, não se via nada. O ar estava límpido, transparente por toda parte. Meus 2 candeeiros iluminavam todos os cantos. O ruído não recomeçou e eu acalmei-me pouco a pouco. No entanto, permanecia inquieto e me virava muitas vezes. No dia seguinte, tranquei-me cedo, imaginando como poderia chegar a ver o invisível que me visitava. E eu o vi. Quase morri de terror. Tinha acendido minha lareira e todas as velas do meu lustre. O aposento estava iluminado como para uma festa e meus 2 candeeiros ardiam sobre a mesa. Diante de mim, a minha cama, uma velha cama de carvalho com colunas, à direita a lareira, à esquerda a porta cuidadosamente fechada. Atrás de mim, um armário muito alto com um espelho. Estava diante dele. Tinha olhos estranhos e as pupilas muito dilatadas. Depois sentei-me como todos os dias. O ruído se produzira na véspera e na antevéspera às 9h22. Esperei. Quando chegou o momento preciso, senti algo indescritível, como se um fluido irresistível tivesse penetrado em mim por todas as partes do meu corpo, mergulhando a minha alma num terror atroz, e o estalo ocorreu, bem perto de mim. Levantei-me virando-me tão depressa que quase caí. Enxergava-se como em pleno dia e eu não me vi no espelho. Ele estava vazio, claro, cheio de luz. Minha imagem não estava lá e eu estava diante dele. Olhava-o com um olhar alucinado e não ousava mais avançar, sentindo que ele estava entre nós. Ele, o invisível que me ocultava. Oh, como tive medo! Depois, subitamente, comecei a avistar-me numa bruma no fundo do espelho, numa bruma como que através da água. E me parecia que essa água deslizava da esquerda para a direita, lentamente, tornando a minha imagem mais precisa a cada segundo. Era como o fim de um eclipse.
O que me ocultava não possuía contornos, mas uma espécie de transparência opaca que ia clareando pouco a pouco. Pude enfim distinguir-me completamente, assim como faço todos os dias ao olhar-me. Eu o tinha visto e não o vi de novo, mas eu o aguardo a todo momento e sinto que minha cabeça se perde nessa espera. Fico diante do espelho durante horas, noites, dias, semanas para esperá-lo e ele não vem mais. Percebeu que eu ouvira, mas sinto que o esperarei sempre, até a morte, que o esperarei sem descanso diante desse espelho como um caçador à espreita. E nesse espelho começo a ver imagens loucas, monstros, cadáveres horrendos, toda espécie de animais horripilantes, de seres atrozes, todas as visões inverossímeis que devem habitar o espírito dos loucos. Eis a minha confissão, meu caro doutor. Diga-me, o que devo fazer? Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel. Ela encarou-o séria e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama! Só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes. Que ideia, Ricardo, que ideia! Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele riu entre malicioso e ingênuo. Jamais! Pensei que viesse vestido esportivamente, agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Foi pra me dizer isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando o lenço no bolso. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel. Ele tomou-a pelo braço. Você está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras azul e dourado. Juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume. Então, fiz mal? Podia ter escolhido um outro lugar, não? Abrandara a voz. E o que é isso? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou apontando as crianças na sua ciranda. Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa? Brandamente ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Ela encarou um instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol? Ai, meu Deus. Fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para essa buraqueira só mais uma vez, só mais uma. E para quê? Para ver o pôr do sol num cemitério. Ele riu também, afetando o encabulamento como um menino empilhado em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria? Não se zangue, sei que não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um pouco numa rua afastada, disse ele, aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério, e aos poucos inúmeras rugazinhas foram se formando em redor de seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava, mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar? Estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se me entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele, prefiro beber fumicida. Escolhi esse passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver um passeio mais decente. Não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou em redor. Puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim. Quero só ver se alguma das suas fabulosas ideias vai consertar a minha vida. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado, prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram.
Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro? Não suporto enterros. Mas enterro de quem? Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram, que bobagem. Vem comigo, pode me dar o braço, não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo, e não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrara-se ávido pelos rachões dos mármores, invadiram as alamedas de pedregulhos e esredinhados, como se quisesse, com sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros, como uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. A moada mais obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. Que deprimente. Exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo. Chega. Ah, Raquel, olha um pouco para essa tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa. Não gosto de cemitério, já disse. E ainda mais cemitério pobre. Delicadamente ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a esse seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim? Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia tão aberta e lisa repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, eu acho que você é mesmo meio tantã. Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele? Quando penso, não entendo como aguentei tanto. Imagina, 1 ano. É que você tinha lido A Dama das Camélias, ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora, que romance você está lendo agora? Nenhum. Respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada. A minha querida esposa. Eternas saudades. Leu em voz baixa. Pois sim. Durou pouco essa eternidade. Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido. Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disso. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja, disse apontando uma sepultura fendida, a erva daninha brotando insólita de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta, a morte perfeita, nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer, nem isso. Ela aconchegou-se mais a ele. Bocejou. Está bem, mas agora vamos embora que já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim. Deu-lhe um rápido beijo na face. Chega, Ricardo. Quero ir embora. Mais alguns passos. Mas esse cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros. Olhou para trás. Nunca andei tanto, Ricardo. Vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa? Que feio, lamentou ele, impelindo-a para frente. Dobrando essa alameda fica o jazigo da minha gente, é de lá que se vê o pôr do sol. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então 12 anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vínhamos com ela e ficávamos por aí de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também, morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos. Eram assim verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel, extraordinário como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim meio oblíquos como os seus. Vocês se amaram? Ela me amou. Foi a única criatura que fez um gesto. Enfim, não tem importância. Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu. Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei, e te amo ainda. Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou não? Vamos embora. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras.
No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. 2 vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera 2 triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos da capelinha. Que triste é isso, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira. Sorriu melancólico. Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo nesse cemitério é precisamente esse abandono, essa solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do solo, os gavetões se estendiam ao longo das 4 paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. E lá embaixo? Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes. Pó, meu anjo, pó, murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra, não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias? Cheias? Só as que têm um retrato e a inscrição, está vendo? Nesta está o retrato de minha mãe, aqui ficou minha mãe, prosseguiu ele, tocando com os dedos num medalhão esmaltado, embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços, falou baixinho, um ligeiro tremor na voz. Vamos, Ricardo, vamos. Você está com medo. Claro que não, estou com frio. Suba e vamos embora, estou com frio. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão frouxamente iluminado. A priminha Maria Emília. Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato, 2 semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir. Estou bonita? Estou bonita? Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. Não é que fosse bonita, mas os olhos... Venha ver, Raquel, é impressionante como tinha os olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada. Que frio faz aqui e que escuro, não estou enxergando nada. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu à companheira. Pegue, dá para ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas está tão desbotado, mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, lentamente. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas esta não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos. Seu mente... Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. Isso nunca foi o jazigo de sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina. Exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então deu uma volta à chave, arrancou da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isso imediatamente. Vamos, imediatamente. Ordenou, torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira, você sabe disso, seu idiota. É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida. Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudiu a portinhola. Ricardo, chega, já disse, chega. Abre imediatamente, imediatamente. Sacudiu a portinhola com mais força ainda, agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora eu preciso ir mesmo. Vamos, abra. Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles, reapareceram as fugazinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo, você vai me pagar. Gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino, me dá a chave dessa porcaria, vamos! Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola, como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não, não. Voltando ainda para ela, ele chegou até a porta e abriu os braços. Foi puxando as 2 folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro,
como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Não. Guardando a chave no bolso, ele retomou o carrinho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se chocando úmido sob seus sapatos. E de repente o grito medonho, inumano. Não! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamada. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. O pior não foi o pesadelo, o dinossauro que rugia com a boca escancarada, os dentes enormes, o barulho ensurdecedor, o esforço para correr quando as pernas pareciam presas a um efeito desesperante de câmera lenta. O pior foi quando Amália abriu os olhos, virou para o lado e ali estava ele, nítido mesmo na escuridão do quartinho. Bem menor do que no sonho, é verdade, e dormindo tranquilo, mas ainda assim um dinossauro, que acordaria e a perseguiria de novo a urros insuportáveis. Amália, o suor grudando a camisola ao corpo, o coração a saltos, o tremor nas mãos, ia fugir. Jogou os lençóis longe e chegou a pôr o pé para fora da cama, mas voltou. Aproximou-se cuidadosamente, observou a pele áspera, os olhos fechados, o sopro da respiração lenta nas narinas minúsculas. Tomou-a um impulso. Agarrou o pescoço do animal, cravou os dedos, apertou e esperou uma resistência que não veio. O dinossauro parou de respirar. Jazia mole e imóvel. Amália sorriu aliviada e recostou-se no travesseiro. Dormiu e, pela primeira vez em muito tempo, descansou.
Só acordou bem mais tarde, com o sol já alto. Entrou. Não entendeu os berros, não entendeu a ambulância nem a polícia. Foi embora no banco de trás da viatura, olhando para o ajuntamento na frente do prédio. A patroa diante de todos, sacudindo a cabeça e falando do horror e do perigo. A patroa abraçava os filhos gêmeos, que vestiam camisetas de times de basquete e mexiam distraídos no videogame portátil. Só o marido da patroa a encarava. Olhava nos seus olhos mesmo à distância, até que o carro dobrou uma esquina. Amália nada respondeu ao delegado, nem aos agentes que a largaram na cela. Não falou nem gritou enquanto era agredida pelas outras, enquanto suportava os golpes e chutes, enquanto cuspia sangue encolhida no chão. Só o que fez foi murmurar uma cantiga de ninar mais tarde, no canto da cela separada, voltada para a parede, e depois perguntar ao defensor público, baixinho, antes da audiência, se era proibido matar dinossauro. E então foi ele quem não falou nada. Continuou calado diante do juiz e também do psiquiatra. Durante meses não compreendeu nada do que disseram de laudo médico, de surto psicótico, esquizofrenia, puerpério, depressão pós-parto. Só quando a transferiram para o hospital psiquiátrico é que ela se deu conta de que não morava mais na cela, mas em um quarto, de paredes mofadas e colchão duro, mais um quarto. Lá também passava horas quieta, sentada à cama, percorrendo a esmo os corredores, submetida indiferente a exames e conversas com médicos. Até que um dia a levaram para a sala de artes e lhe deram uma bola de argila. Ela demorou até fazer qualquer coisa, mas enfiou os dedos de repente na argila e começou a amassá-la, em movimentos minuciosos, lentos, amorosos. Agora Amália passa seus dias esculpindo pequenos dinossauros adormecidos, pintados em cores vivas de tinta acrílica. As criações decoram quartos e salas do hospital. Fazem sucesso entre internos e funcionários e tiveram destaque na oficina de artes. Também se encabulou quando a equipe de enfermagem veio lhe mostrar a matéria publicada, ilustrado por uma foto de um dos dinossauros em amarelo e azul céu dormindo de bruços. Amália é de sorriso fácil. Ainda fala pouco e está sempre distraída, mas todos a consideram amável e inofensiva. Por isso a enfermeira se surpreendeu quando deixou para trás a confraternização de Natal na sala de funcionários para levar a Amália panetone e suco de maçã, e não a encontrou no quarto. Andou pelos corredores até escutar um choro baixo na sala de artes. Acendeu as luzes e viu-a sozinha, sentada no piso, de costas à parede, algo oculto nas mãos. A enfermeira aproximou-se. Aos pés, encolhidos de Amália, espalhava-se o pequeno presépio em argila com uma manjedoura vazia. — O que houve, querida? A artista abriu as mãos e mostrou um pequeno bebezinho, retratado em detalhe impressionante, da pele lisa ao rosto gorducho e adormecido, e todos os dedos das mãos e dos pés. A enfermeira largou no chão o prato e o copo de papel decorado com árvores de Natal. Ergueu o olhar da escultura para a paciente e achou que Amália falava com inteira lucidez ao segredar em voz firme, as lágrimas escorrendo dos olhos que se fixavam nos delas. — Eu não queria fazer isso, eu não queria. Amália demorou um pouco mais para adormecer aquela noite. Ficou de olhos abertos no quarto escuro enquanto, à distância, desde a sala dos funcionários, um grupo de vozes cantava Noite Feliz, mas foi só. Continua dócil e alegre, produzindo seus dinossauros em miniatura. Apenas em raras oportunidades é vista agachada contra a parede, olhar ausente, acariciando alguma coisa preciosa entre as mãos fechadas em concha e comprimidas junto ao peito, os lábios balbuciando uma melodia infantil que ninguém consegue identificar. O meu cheiro é axila, e os meus tentáculos estão cada vez maiores. Cosmicamente, estou imenso na minha pequenez de inseto. O meu cheiro é cigarro, é fritura, e os meus tentáculos estão cada vez maiores. Ninho de pelos e dentes, minha cama gordurada de visco e suor. É abissal meu corpo, campo aberto em fissuras. Sou intruso em mim e não tenho escolha. Desfigurado sempre fui. Sempre me senti desfigurado e desvalido. Para a beleza basta a mocidade se basta em velocidade. A feiura é a realeza pura,
é a beleza pura. Vim do oco, sou do oco. Vim do muco, sou um muco. E excremento-me, e meus tentáculos estão cada vez maiores. Meu irmão Jack e eu corríamos pelo córrego prateado que passava logo atrás da casa. Reis das colinas e das águas, Jack e eu, nada nos impedir. A casa ficava longe da cidade, erguida em madeira e suor por um antigo bisavô, cujo nome Jack carregava, e que morrera de tanto mamar a garrafa, ou assim contavam, e que dissera a seu primogênito antes de partir: só tente não fazer merda. Jack e eu saíamos cedo para brincar. Só voltávamos quando o cheiro nos buscava. O café da manhã, as tortas de mirtilo de nossa mãe, o bacon crocante e gostoso. Jack e eu, juntos, descobrimos o covil das fadas. A toca das fadas, lá, enterrada na floresta. Um buraco pequeno demais para passar um humano, ou cão, ou gato, ou lebre, ou qualquer coisa que não uma fada. E como é que você sabe que elas moram mesmo aí? Perguntei. Porque eu vi uma delas, Jack disse. Pequena, como um gafanhoto, mas não era um. Era azul e tinha uma cabeça de gente. E asas, que eram assim, asas como de uma borboleta, mas maiores, mais feias. Aquilo me convenceu. Jack sugeriu: vamos trazer um pote de mel. Por quê? Porque é a comida favorita das fadas, ele explicou. Vamos trazer o mel e fazer uma armadilha. E então seremos os únicos garotos com uma fada. Jack, se for possível ainda me ouvir, foi uma péssima ideia. Mas eu nunca teria dito não. Eu te seguiria para qualquer lugar. Faria o que me mandasse fazer. Você era meu general, Jack, o único Deus que eu adorava. Eu o seguiria a qualquer lugar, mas você me deixou para trás. Lembra-se, Jack, de quando vovô nos contou dos homens de Atenas? Os criminosos que eram empurrados no Báratro? O abismo profundo do qual nenhuma alma retornava? Se eu achar o abismo, Jack, se eu achar aquele buraco, eu vou gritar seu nome e esperar pela resposta. Eu sei que você está em algum lugar. Nós enchemos um pote de mel na cozinha, em silêncio, como dois conspiradores. Nós levamos o mel para as fadas, nós o colocamos em uma pequena caixa de madeira e esperamos que a nossa presa viesse. Mas ela nunca veio. Jack ficou bravo, muito bravo. Acho que elas sabem, eu disse, mas não escutei resposta nenhuma de Jack, só sua respiração. Enquanto voltávamos para casa, Jack chutou o chão. Um pedaço de grama voou para cima, caindo alguns metros à frente de nós. É só uma brincadeira estúpida, ele disse. Quando fomos dormir, eu me revirei na minha cama. Eu encarei Jack, que encarava o teto. Era verdade? Eu perguntei. Havia mesmo uma fada? Mas Jack não disse nada. Aquela foi a primeira vez em que você não me chamou. Você levantou durante a noite e escapou pela janela. E eu fingi não ver. Fingi estar perdido em meus sonhos. Mas quando os meus sonhos vieram, eu vi você, Jack, andando pela floresta determinado. E vi você achar o pote de mel vazio, com as pequenas marcas de dentes das fadas. E vi você, Jack, zangado, fechar o buraco da toca das fadas, para se vingar, para matá-las sem ar. Você voltou de madrugada, suas mãos sujas de terra, e eu fingi não ver. Fingi continuar perdido em meu sonho, sem saber se realmente sonhava ou se era realidade. Na manhã seguinte, Jack comeu em silêncio. Nós saímos para brincar, mas ele não quis ir para a floresta. Ele sentou na grama e observou as árvores, suas copas distantes, como braços que pudessem vir e pegá-lo. À noite, Jack falava em sonhos. Acordava de repente, encarava o nada, suava frio,
E eu observava, eu sempre observava. Uma vez Jack veio me despertar e me contou em sussurros que havia matado as fadas, que havia se arrependido, que voltara para desenterrar a toca, mas não achara mais. E enquanto ele falava, as mãos estavam negras de terra, segurava meu pescoço, tentava se explicar, me dizendo que as fadas agora falavam com ele, chamavam seu nome. Jack, eu nunca vi medo nos seus olhos até aquela noite. E aposto que até aquela noite você nunca viu medo nos meus também. Eu não estava em casa quando Jack sumiu. Eu voltava pela estradinha, no lombo da bicicleta, quando vi o piscar distante das sirenes da polícia e escutei um lamúrio que não vinha de nenhuma ambulância, mas da garganta da nossa mãe. Jack sumiu, ela disse. Jack sumiu. Jack, cadê você? Ele se foi, disse minha mãe. Ele se foi. Os policiais procuraram, mas não restara nenhum traço de Jack. Ele desaparecera, como o mel, como as fadas. As pessoas da cidade se uniram solidárias. Fizeram buscas por você, pela floresta, agitando lanternas entre a escuridão, gritando seu nome. Alguém achou um dos seus tênis, sem sangue, sem nada além de terra na sola. Na hora de dormir, eu esperei por você. Esperei por vê-lo subindo pelo telhado, entrando pela janela, mas você nunca veio. Eu voltei para a toca na floresta. Eu a encontrei. Eu desenterrei tudo, mas eu não achei você. Eu achei dentes, cabelo e pedras com pequenas marcas de mordida. Eu contei para a mamãe que as fadas te levaram. Ela me deu um tapa e depois chorou e me abraçou, murmurando desculpas. Mas eu vi, Jack. No tênis que encontraram na floresta, o tênis que mamãe mantinha no quarto como um tesouro precioso, único, eu vi as mordidas, os dentes finos e pequenos que deixaram marca na borracha. Eu sei o que elas fizeram. Jack nunca voltou. Então eu enchi uma panela com óleo, levei para a floresta, fiz uma fogueira e deixei o óleo ferver. Eu o despejei na toca das fadas. Eu deixei que a terra sorvesse o óleo quente que o levasse para os lugares onde meus dedos não alcançavam, para que elas soubessem que eu estava ali e que eu queria meu irmão de volta. Eu deixo a janela aberta agora, Jack, mas não espero mais por você. Eu espero por elas. Eu coloquei um facão debaixo da cama. Eu coloquei uma corrente de ferro porque eu sei que fadas não gostam de ferro. E eu as escuto rindo do lado de fora, batendo seus dentinhos afiados, clac, clac, chamando meu nome como chamavam o seu. E eu estou apenas aguardando. Ouro. Meia-noite em meu terreiro, eu cansado e já cabreiro, compulsava por inteiro velhos livros de voodoo. Já pescava, adormecendo, quando ouvi alguém batendo, gentilmente me rangendo, range em meu vestíbulo. Deve ser uma visita junto ao meu vestíbulo. Eu dizia, sem rebu. Eu me lembro com desgosto, num moroso mês de agosto, quando o fogo no seu posto fenecia ainda cru. E eu varava a noite escura, procurando na leitura um remédio para a dura falta de Lulu. Essa moça radiante, nome angélico, Lulu, jaz num pouso anônimo.
e a sedosa triste sina que corria na cortina já me invade e me alucina com pavor de algum Exu. Quando o coração batia e eu corado repetia: é visita em noite fria junto ao meu vestíbulo, só visita que tardia bate em meu vestíbulo, é só isso sem rebu. Mas então fiquei mais forte, mais altivo no meu porte. Moço ou moça, me desculpa, peço por obséquio. Fato é que eu adormecendo, vem você aqui batendo, de levinho aqui rangendo e range em meu vestíbulo. Mal ouvi abrir a porta, aqui do meu vestíbulo, só o escuro, sem rebu. Nesse escuro tão profundo, resto triste e tremebundo, duvidando dos demônios que podiam dar chabu. Mas silêncio ali reinava, e mais parado o ar ficava, e esse som que martelava era o nome da Lulu? Sussurrei o nome dela e ouço o eco só Lulu. Simples isso sem rebu. Para dentro já voltando, toda a alma me queimando. Logo escuto alguém batendo, pulo feito um canguru. Deve ser vento que encana e passa na veneziana. Anda logo desencana e já desfaço todo angu. Fico calmo no instante e já desfaço todo angu. Foi o vento sem rebu. Abro a tranca da janela sem deixar de pensar nela. Ali pousa majestoso, belo, arcaico, um urubu. Não fez gesto de respeito, só pousou no parapeito, com orgulho no seu peito e eu no meu vestíbulo. Vejo o ser empolerar-se em palas no vestíbulo, repousando sem rebu. Esse bicho, tez noturna, logo alegra a dor soturna, com o sério e decoroso ar de um ser impávido. Tua crista sem alarde diz que tu não és covarde. Urubu da cinza tarde dessa eterna noite azul, diz enfim qual é teu nome na plutônia noite azul. O urubu diz: no teu cu. Galináceo petulante, se pasmei de o ver falante, seu discurso irrelevante pareceu ridículo. Ora vamos e venhamos, que jamais nós encontramos nesta vida que levamos ave num vestíbulo. Bicho ou besta sobre um busto belo no vestíbulo, com tal nome no teu cu. E o urubu tão solitário, sem sequer um dicionário, inseria sua alma nesse termo críptico. Sem palavras mais amenas, nem mexia suas penas, murmurei a duras penas. Aves passam sem tabu, passam todas as esperanças que guardei no meu tabu. A ave insiste no teu cu. Assustado pela rara intervenção que me tomara, eu falei: o que essa fera fala vem do seu baú, que algum dono distraído, desastrado, destruído, ensinara por ruído encanto melancólico, até que em desespero resta o canto melancólico, no teu cu e no teu cu. E o urubu de tez noturna logo alegra a dor soturna, e eu me sento em frente a busto e besta em meu vestíbulo. Me afundei nessa cadeira e meditei uma hora inteira sobre a fala sobranceira e ominosa do urubu, sobre o som insano, seco e ominoso do urubu, com aquele no teu cu. Eu me engajo matutando, som nenhum articulando para a fera cujos olhos cravam meu espírito. E eu pensava nisso tudo com o couro cabeludo, na almofada de veludo, sob a luz de um abajur. Ela, sobre esse veludo, sob a luz desse abajur,
nunca mais porá o cu. Pareceu-me ar mais denso, perfumado por incenso, que algum anjo ali passando porta em seu turíbulo. Deus mandou-te de repente por um anjo penitente, como alívios inepente pras lembranças de Lulu. Bebe, e bebe o bom nepente, esquece a morte de Lulu. O urubu diz no teu cu. Mal profeta, ó ser trevoso, seja bicho ou tinhoso, se te trouxe um tentador ou se és de longe um náufrago, desolado mais ousado neste deserto encantado, num castelo enfeitiçado conta por obséquio, tem alívio em Gileade, diz por obséquio, o urubu diz no teu cu. Mal profeta, ó ser trevoso, seja bicho ou tinhoso, pelo santo paraíso, por bom Deus ou por Jesus, dize ao peito que hoje impedem dores, lá no arcaico Éden, onde encontra quanto pede em nome angélico Lulu, onde encontra alguma sede em nome angélico Lulu, o urubu diz no teu cu. Que isso seja despedida, eu gritei, ave atrevida. Vai, retorna a tempestade da Plutônia, noite azul. Não me deixes pluma rude de mentira que me ilude. Deixa a minha solitude, sai do meu vestíbulo. Tira o bico deste peito e some do vestíbulo. O urubu diz no teu cu. E urubu jamais revoa, mas repousa nessa proa, sobre o busto da Alva Palas, junto ao meu vestíbulo. No seu olho já centelha algum demônio que se espelha, e a lanterna agora velha lança a sombra do urubu, e em minha alma dessa sombra persistente do urubu se liberta no teu cu. Chegaram os primeiros convidados para a festa do horror, todos totalmente assustadores e com traje a rigor. Cabeças e correntes decorando essa festa infernal. O cheiro de enxofre serve para melhorar o astral.
maldita. Quinta maldita. Quinta maldita. Quinta maldita.